Fala galera, tudo bem? Meu nome é Thiago. A gente finalmente tá tirando o programa que a gente queria montar da Hackernidade do papel. Finalmente, né? Fala. Finalmente. Se apresenta, cara! Nova Eu sou, eu fase! sou o José, mais conhecido como Blindex aqui. Blindex? Por que Blindex, cara? Que nome é esse, Cara, é uma cara? história um pouco complicada. Depois eu vou explicar ao decorrer do episódio. Tá, você explica no decorrer do episódio? Eu explico. E a gente tá no nosso primeiro episódio aqui em estúdio da Exatamente. Hackernidade e com um convidado maravilhoso. E além de bonito e inteligente, acreditem. Se apresenta, Bodes. Fala rapaziada, eu sou o Bruno Souza, mais conhecido como Bodes, né? Meu apelido aí. E eu também fiquei curioso por que diabos é Blindex, velho? O que aconteceu, afinal? Cara, vou explicar pra gente já começar o podcast, o primeiro episódio da melhor forma, né? Então vamos lá. Chegou um dia, né, que eu tava alcoolizado, tava saindo com meus amigos. Fui chegar em casa tomar aquele banho de manhã. Era domingo, no outro dia eu trabalhava ainda. Minha irmã tinha deixado uma roupa no chão do banheiro. Eu escorreguei doidão, bati a cabeça e quebrei o blindex. Aí depois disso ele descobriu essa porra e ficou me chamando de blindex infinitamente. Devia onde ele ia trabalhar na segunda-feira e chegou atrasado, né? Pô, aí não, aí mandou mal, aí mandou Ele mal. mereceu o apelido pra sempre, inclusive. Aí já era. Forever and Aí ever. a gente faz as adaptações. É Blindex, é Blind, é Durex, quando ele só faz É, merda. quando eu faço merda é Durex. Entendi, faz sentido. Tem as variações. Uhum. Entendi. Muito bom, cara, muito bom. É um prazer estar aqui com vocês, cara. Fiquei muito lisonjeado de receber esse convite aí, porque realmente a gente sabe que a gente tem que prestigiar os amigos e bons projetos, né? Então, agradeço aí pelo convite aí. Que isso, cara. Você é super bem-vindo. A agenda é super lotada desse ser humano, gente. Vocês não têm noção. Pra Nada. marcar, a gente tá tentando desde abril do ano passado pra ter essa conversa. É o pior que é verdade. É verdade. A gente já confirmou e desmarcou várias vezes, porque realmente o cara bom no que faz, ele é muito chamado, né, cara? Ele é muito Exatamente. chamado. E o que tu faz pra ser tão assediado assim profissionalmente? A gente tem esse rostinho bonito com esse óculos aqui super charmoso. Isso aí traz uma imponência a É mais. uma imponência. Não A é? voz vai ter um monte de mulher curtindo esse podcast. Nada, é pra chamar Cuidado. atenção, pra chamar atenção. É pro gancho, os hooks, o hook viral. Opa, os hooks virais. Tá igual ele aqui, tô até usando aqui uma meiazinha Aí, aqui, ó, com Crocs também, ó. Pô, o Crocs é vida, cara. Depois que eu descobri isso aqui, na viagem pro Japão lá, eu falei, não, tem que comprar esse negócio. Veio, parece uma borracha de caminhão, mas é muito confortável, cara, tá maluco. Mas te respondendo, cara, o que eu faço, além de cuidar da minha filha de 1 ano e 10 meses, que Isso me aí é um toma trabalho, muito... né? Pô, toma um tempo gigantesco, mas, cara, ela é muito princesinha, ela... É muito bom passar o tempo com ela, né? Hoje... Aí, falando da minha parte profissional, né? Hoje eu tenho uma agência, né, de lançamentos de infoprodutos, que é a Alaska Lançamentos, e a gente foca em lançamentos do nicho médico. Então a gente lança médicos que querem fazer projetos, que querem fazer cursos, formações, comunidades para outros médicos. Não é venda de médico para produto para pessoa final, né? É como se fosse um B2B. É o médico vendendo para outro médico especializações. Então a gente faz toda a estruturação da parte do curso, até a estratégia de lançamento, acompanhamento e tudo. Hoje a gente está com 3 médicos, né? A gente já teve mais, mas médico é mais até com menos tempo até do que eu, né? Igual a gente estava brincando, porque o médico ele tem a clínica, ele tem plantão, ele tem UTI para dar conta, enfim, ele tem várias coisas. E muitos também dão aulas em alguns locais, em algumas faculdades, então eles têm tempo muito escasso, então alguns eles saíram, não quiseram mais lançar por conta disso. Então a gente está com 3 atualmente, mas projetos totalmente escaláveis, escalados também, né, que nos demandam um tempo bacana aí. E tem alguns projetos por fora também, né, da agência que eu faço. Eu tenho uma outra agência paralela que eu faço alguns lançamentos de infoprodutos, mas não é do nicho médico. Né? Tem agora também uma novidade que vai sair aí, que eu acho que eu nem comentei com você ainda, que é a gente está fazendo um café com cogumelos, totalmente aleatório, que não tem nada a ver com o digital, mas Você a gente vai trouxe a fazer... amostra? A gente bota Não, aqui. ainda não, porque tá em testes ainda. A alucinógeno. Tá testando não, cogumelo. não. Esse negócio de testar cogumelo é meio complicado. Não, mas a gente tá vendo uma alta aí nas demandas de pessoas com tanto déficit de atenção quanto falta de foco e tudo mais.
E às vezes a gente sabe que se a pessoa ingere muita cafeína, a gente fica muito ligadão, né? E aí tem algumas empresas já fazendo alguns produtos, né? Como só o cogumelo mesmo ali, que é uma coisa para dar um pouco mais de foco, mas sem ficar ligadão. Então a gente meio que fez uma mescla de uma ideia de um que a gente viu nos Estados Unidos, eu e meu sócio, e a gente está trazendo para o Brasil aí em breve, já vai tá no mercado. A gente está fazendo agora testes de viabilidades, de colocar mais cogumelos ou menos cogumelos dentro, porque cada cogumelo tem uma função, uma de cognição, outra de foco, outra de atenção, outra sei lá, até para o intestino a gente está trazendo também, e colocar isso junto com o café, né, para a gente ter doses diárias ali sem ficar tão ligadão, mas com foco de fato ali no que a gente está fazendo. Então esse é um projeto que a gente está tirando do papel. Em breve a gente acredita que daqui a uns 2 meses mais ou menos a gente já consegue lançar. Então a gente tem uma gama de coisas aí diferentes para fazer, né? É o bom quando você for fazer o seu lançamento, né? Você já tem equipe. Ah, com certeza. Isso aí já tô com o Blindex na cabeça aqui. Blindex vai ajudar nós aqui total. É isso aí. E não só isso, né? Toda a tua expertise é de lançamento, é de tráfego orgânico, tráfego pago, é Instagram, você mexe em outras mídias ou é... Isso. É assim, o meu background, sempre quando eu comecei no digital, foi através do tráfego, né? Eu comecei através do tráfego pago. Aprendi com um amigo meu que virou amigo e mentor depois, que é o Jonathan Berger. Eu aprendi com ele lá quando eu estava em Orlando, né? Que eu tinha... Minha história é bem variada, né? Mas, resumidamente, meu último negócio antes do digital, eu tinha uma saladeria. Eu tinha um restaurante de salada durante 2 anos. Bem eclético em negócios. Não, total. Cara, eu já, desde trabalhar no Banco do Brasil até uma fábrica de caiaque e uma saladeria. Então, assim, se eu contar aqui, a gente vai demorar 10 horas. E agora café com cogumelo. E agora café com cogumelo. Então, depois que eu saí, né, fui para os Estados Unidos, eu conheci lá esse meu amigo, o Berg, e ele me ensinou sobre tráfego, e ele também era coprodutor, era estrategista, ele me ensinou um pouco também. Mas aí a minha base veio da parte do tráfego, né? Então, eu voltei para o Brasil, consegui alguns clientes, tanto de tráfego pago, tanto de coprodução também, né? Então eu tenho essa base total do tráfego. Mas quando a gente está falando de lançamento de infoproduto, o tráfego é só um dos pilares, né? Tem a questão do orgânico, tem a questão da copy ser bem feita, né? Dos textos que vende, tem a questão do design ser bem feito, tem a questão da infraestrutura, então tem a questão da estratégia, enfim, tem vários pontos, né? O tráfego é um deles. Então, a gente sabe que, obviamente, para a questão de escala, o tráfego é muito importante, mas a gente também não pode negligenciar as outras partes. E é bom que a gente consegue trazer isso tudo para esses outros ecossistemas, seja para médicos, seja para café com cogumelo, seja para vender produto igual a gente se conheceu na época que eu lançava o Padrinho, da massagem tântrica, que não tem nada a ver. Então, essas coisas vão se misturando, né? Vamos voltar pro caiaque também? Vamos de caiaque? Não, essa parte aí já foi uma época obscura da minha vida que eu fazia aí. Mas foi bem legal, cara. Assim, todas essas minhas passagens para esses lados profissionais foram bem legais. Eu aprendi muita coisa de cada um, assim, né? Eu trabalhei também em material de construção com meu pai. Enfim, eu fiz de tudo um pouco e quase de tudo, né? É bom sempre a gente posicionar. Exato, né? Lá ele, né? Ainda mais quando tem o pessoal ainda um blindex do lado que ele fala besteira. A carinha dele esperando. Não tô nada. Só esperando pra dar uma só. Fala pra mim, Boyd, o pessoal que tá começando no ramo de lançamento, qual é a primeira habilidade que ele tem que trabalhar para poder fazer um bom serviço, um bom trabalho? Eu acho, na minha concepção, que eu já fiz alguns, né? Da última vez que eu fiz a contagem, estavam em mais ou menos 120 lançamentos, foram 26 nichos diferentes que eu já lancei. E independentemente do nicho, independentemente do produto, independentemente do público, eu acho que a gente tem que entender de pessoas. Então, muitas pessoas começam por, vou aprender design, vou aprender tráfego, vou aprender infraestrutura, sei lá, traqueamento, mas sendo bem sincero, hoje o que eu vejo depois desses centenas de lançamentos aí, o que mais importa é você saber de pessoas, você saber copy persuasivas, né? Saber escrever, saber identificar as pessoas, saber até um pouco de comercial, na realidade muito de comercial, porque se você entender as dores, você vai conseguir construir
copies baseado nisso, você vai conseguir construir copies que vão fazer a pessoa sair de um ponto para ir para outro ponto, sair eu quero fazer isso, para realmente eu vou pagar para fazer isso. Então, na minha concepção, o que mais tem que saber, não só para lançamento, mas para qualquer coisa no digital, é realmente você saber conversar e você entender de pessoas. Porque você entendendo de psicologia humana, você consegue fazer o que você quiser, digamos assim, dentro do digital. E isso também, pegando um gancho, vale muito para... um exemplo, que a gente estava falando do tráfego. O que a gente vê isso hoje muito é muita molecada aprendendo tráfego, só que eles não sabem se vender. Eles não sabem vender o produto deles. Então, às vezes, eles sabem demais. A gente vê aqueles nerds sabendo demais, mas não sabem se comunicar. E não conseguem vender o próprio peixe. Então, não adianta nada. Você tem que saber se comunicar, você tem que saber entender de pessoas, o que o seu cliente vai querer ouvir para você conseguir vender o seu serviço para ele. Acredito que também vocês, né, que trabalham com vários clientes, entendam que é muito necessário também, né, a gente entender de pessoas e tal, para a gente conseguir vender e conseguir conversar. Principalmente porque a gente vende para as pessoas, né? Exatamente. Então a gente precisa entender delas. E serviço, ainda mais quando é um serviço de constância, né? Exato. E de ticket repetitivo, né? Quando você recebe a famosa mensalidade, é um relacionamento de longo prazo. A gente fala que cada vez que fecha um cliente fez um casamento. Exatamente. E é interessante a gente sempre prestar atenção também no seguinte, o pessoal fala muito de custo de aquisição do cliente, né? O famoso CAC. Mas o custo de perda de um cliente? Pouquíssimas pessoas falam. Pouquíssimas pessoas falam, cara. É muito melhor você construir um LTV legal, com um cliente legal, que você já conhece as dores, você já conhece a pessoa, você sabe o que ele quer, como ele se comunica com o público dele, do que você chegar e, vou trazer um cliente novo e abrir mão de pensar na qualidade que você está fazendo com o cliente antigo. É uma coisa que a gente fica se policiando, porque o cliente novo é uma novidade, toda novidade é legal. Uma vez eu falei isso pra minha esposa, eu falei, se você um dia você terminar comigo e ficar com outra pessoa, durante 6 meses vai ser maravilhoso. Depois... Tudo uma novidade. É uma aventura conhecer a família da pessoa. É uma aventura você conhecer os amigos da pessoa. Aquele não acho que não gostou de mim, acho que aquele ali gostou. É tudo novo, Passar o nervosismo de conhecer o pai da pessoa. Passa o nervosismo, aquele tiozão que vai fazer a piada falando teu nome errado. E depois você começa a ir para as coisas mais profundas, né? Então, eu sempre falo isso pra ela, se você terminar comigo o dia, cara, vão ser 6 meses maravilhosos. E depois vai voltar tudo a mesma coisa. É o mesmo problema, só muda de pessoa. Então, quando a gente gosta de alguém ou gosta de algum projeto, é legal que a gente tente se manter fiel a esse projeto, né? Tentando entender as novidades dele, as coisas novas que a gente pode fazer, apresentar para ele melhorar. Ou então, tô fazendo uma coisa nova para o bot que entrou agora. Aquele meu cliente está aqui há 1 ano, comigo 2 anos, vou ofertar para ele também. Mas ele pagou outra coisa, e daí? O dinheiro, ele é uma coisa importante, assim, mas o nosso pensamento tem muito esse daí. A gente quer edificar o cliente. Se o cliente ganha mais, uma hora eu vou poder cobrar mais. Com certeza. Mas se ele ganhar menos, uma hora ele não vai poder me pagar. O seu cliente satisfeito, ele realmente vai querer mais o seu serviço. Se o seu cliente estiver insatisfeito, ele não vai querer mais o seu serviço. Exato. E se você prestar um bom serviço, você pode vender qualquer coisa para ele que ele vai... Exatamente. Você imagina se eu vendesse Blindex por Blindex. Eu podia ganhar dinheiro todo mês com assinatura, todo dia um Blindex quebrado. Você provavelmente ia ganhar dinheiro, mas chegava uma hora que eu não ia aguentar mais quebrar tanto Blindex. Aí mudava de ramo, aí vendia outra madeira, vendia outra coisa, né? Eu costumo falar que eu tive vários sócios, né? Cada vez que ele bate com a cabeça, ele muda um pouco. Daqui a pouco eu tô igual fragmentado. Aí é complicado. Mas isso que você falou, Thiago, é muito verdade. Eu vejo isso muito hoje no digital. Porque o que acontece? Antes lá, se a gente voltar um pouco no tempo, né, a gente que é das antigas do digital, você volta em 2017, 2016, era muito fácil você vender qualquer coisa no digital, porque era tudo muito novo. Então não tinha muita concorrência, não tinha muita oferta, então qualquer coisa que você colocava, você conseguia vender. E muito foi se aprendido nesse tempo que não necessariamente você precisaria manter o cliente. Porque o tráfego era muito barato, o custo por lead era muito barato, então você tacava dinheiro ali e ia voltar para você, você conseguia ter uma previsibilidade. Às vezes você botava, sei lá, 10 mil reais, voltava 100 mil reais. Hoje em dia, às vezes você bota 10 mil reais, volta 11, às vezes nem volta isso, né, em algumas situações. Então, antes era muito fácil, então as pessoas elas focavam muito em adquirir, mas não focavam em manter.
E a gente vê que muitas pessoas foram morrendo no meio do caminho, na questão do sentido profissional, que eles começaram com muita gente e depois foi decaindo. Por quê? Porque não conseguiu manter um produto de qualidade. Então esse LTV foi diminuindo bastante porque as pessoas foram vendo que estavam comprando só um produto meia boca ali, né? Então foi quando estourou a febre também dos produtos únicos, que as pessoas vendiam os produtos que as pessoas só compravam uma vez, não tinha uma recorrência. E aí as pessoas compravam porque estava tudo muito novo, o digital, o mercado estava muito novo. E aí as pessoas, depois que compravam a primeira vez, não via mais por que comprar o produto e a pessoa não estudava para melhorar o produto dela ou trocar o nicho do produto. E aí as pessoas foram caindo ao longo do tempo e pararam de fazer dinheiro no digital. Exatamente. Fazendo um comparativo até com o teatro, né? Não importa o quão boa seja a sua peça. Uma hora, o pessoal que gostaria de ver a sua peça já viu. Já viu. Exatamente. Entendeu? Você vai ter teu fã que vai comprar de novo. Mas é importante essa reciclagem justamente para você continuar relevante no mercado e continuar vendendo seu ingresso, a sua peça, a sua presença VIP, né? Que falam que o teatro é a grande presença VIP daquele ator, daquela atriz que você quer conhecer. Exato. Então é interessante que a gente também entenda isso, né? Essa mudança de paradigma no mercado. Com certeza. Falando em mudança de paradigma, qual é uma estratégia de mercado que você usa hoje para os seus lançamentos? Que você vê que pouca gente usa, mas que você vê que é super eficiente. Conta aí um segredinho pra gente. Vamos lá. Conta seu hack aí. O hack. Vou jogar o hack aí na mesa. Hoje, há algum tempo, fazer uma breve retrospectiva. Quando a gente começou a aprender sobre lançamentos aqui no Brasil, 99% das pessoas que fazem lançamento hoje, que eram daquela época antiga, aprendeu com o Érico Rocha, né, com o titio Érico. E o Érico, ele nada mais fez do que ele pegou a fórmula de lançamento do Jeff Walker, trouxe para o Brasil, aplicou e deu certo. Naquela época não se usava na realidade, quem comprou fórmula de lançamento lá atrás, como eu, a gente não usava, por exemplo, o WhatsApp. Até porque nos Estados Unidos não tem uma cultura de usar o WhatsApp. Né? Tanto que o Messenger lá do próprio Facebook ou até do próprio iPhone, né? o SMS normal, ele é muito mais usado do que o próprio WhatsApp. Até o próprio Snapchat é mais usado que o Instagram lá. Exato, tem várias coisinhas assim que o comportamento é diferente. Então, quando o Érico trouxe isso, ele não se atentou para essa questão do WhatsApp. E o jeito que ele lançava sempre performou muito bem, né? E aí, depois de um tempo, foi vendo a necessidade de colocar o WhatsApp também no meio, porque a taxa de abertura de e-mail era pouca, a galera não respondia, a galera não via, né? Então, por conta disso, eu acho, se eu não me engano, o primeiro cara que trouxe isso na questão de colocar realmente grupos do WhatsApp e tudo mais foi o Thales Kinderé. Inclusive, ele é lá da minha cidade, lá de Vila Velha, no Espírito Santo também. E ele criou o famoso curso do lançamento meteórico. Ele que foi o primeiro a criar isso, então ele fez todo esse movimento. Podem ter tido outras pessoas que fizeram, né? Mas de fato quem ficou mais popular foi ele. Então de lá para cá foram usados muitos grupos do WhatsApp, muita mensagem no WhatsApp. Por quê? Porque você conseguia aglomerar pessoas e você não precisava ficar mandando de um a um, né? Então colocava pessoas dentro de um grupo. De um tempo para cá, desde o ano passado, desde 2023 na realidade, começaram a se atentar para esse tipo de lançamento a galera que faz coisa errada. Então os golpistas, os hackers, eles começavam, os hackers do mal, né? Não os hackers do bem. Eles começavam a usar isso de modo errado, né? Então eles entravam no grupo do WhatsApp que você estava fazendo o lançamento, baixavam as listas e faziam disparos para essas pessoas, para vender para essas pessoas antes de você abrir o carrinho do seu lançamento, né? E isso começou a se intensificar muito no ano passado. E as pessoas começaram a migrar de grupos para comunidades, porque tinha uma barreira maior. Só que aí os caras também conseguiram hackear isso e entrar em grupo e baixar a lista de leads e oferecer. Se você é uma pessoa que lança várias vezes, né, quando a gente fala de lançamentos, geralmente as pessoas lançam bimestralmente ou trimestralmente. Então, geralmente é o mesmo produto que se lança, né? Na maioria das vezes. Então, os hackers entendem isso, eles pegam isso e aí eles ficam de olho ali no radar aquela questão do seu produto que vai ser lançado daqui a 3 meses. Só que eles já viram o lançamento anterior. Eles já pegaram todas as suas cópias, já pegaram todas as suas páginas, já pegaram tudo. Quando você vai lançar de novo, eles entram nos seus grupos e eles começam a baixar toda a lista. E aí, antes de você fazer a oferta,
antes do lançamento, de fato, né, da abertura do carrinho, eles oferecem para todo mundo. Eles já estão vendendo. Eles já estão vendendo antes de você e você se ferra. Essa é a realidade, né? E aí, baseado nisso, para até contextualizar isso, eu passei por isso já 2 vezes e depois da segunda vez eu falei, cara, não vou mais passar por isso. E aí o que eu pensei? Eu falei, velho, eu vou fazer uma coisa um pouco mais individualizada. Por quê? O golpista ele não pode ter acesso aos leads, porque se ele tiver acesso aos leads ele vai mandar. Então o que eu fiz? Para não ficar só no e-mail por conta da abertura, todos os meus lançamentos eu não uso o grupo do WhatsApp. Eu uso o lançamento fazendo 1 a 1. Então eu contrato mais pessoas, eu contrato os SDRs, eu contrato os closers, que eles vão desde quando a pessoa é captada até o dia da Masterclass ou das Masterclass, né? Às vezes são 3 ali, né? Que a gente chama de CPL, conteúdo pré-lançamento. Então, até antes dessas aulas, esses closes eles vão mantendo um acesso mais, um diálogo mais restrito com a pessoa, até para conhecer melhor. Então, ao invés de eu só pegar, jogar todo mundo dentro de um grupo, mandar meia dúzia de coisas lá e depois abrir o carrinho, não. Eu coloco os SDRs para irem falando com cada lead, porque aí vai aumentando o grau de consciência deles, vai trocando ideia, vai vendo o que eles precisam, né? Vai vendo quais são os anseios dele, quais são os maiores desafios, as maiores dores, para não necessariamente também só fazer uma pesquisa. Faz uma pesquisa quantitativa lá, tem 10 mil leads, faz lá, 8 mil responderam, beleza, faz ali um gráfico. Isso é legal, mas quando você está falando de high ticket, não high ticket porque tem pessoas que vendem muito mais high ticket do que eu, Sim. mas meus produtos são entre 4, 6, 12 mil reais. Então já não é um produto tão mais barato. Então quando você começa a falar de um produto um pouco mais caro, a gente quer uma personalização, a gente quer entender um pouco mais sobre o que está sendo comprado e a gente precisa saber vender. Então por conta disso, uma das coisas que eu vejo pouquíssimas pessoas usando é isso. Lançamento feitos de 1 a 1 desde o início. Não estou falando depois que abre o carrinho, entra com o seu time comercial, mas estou falando um acompanhamento desde o início. Desde a CPL. Desde antes da CPL, desde a captação. Então eu comecei a captação, fiz lá uma página de captação, né, para capturar os leads. Quando capta o lead, automaticamente vai uma mensagem de um closer e ele começa desde então a falar com esse lead. E aí logo depois, né, até o dia da CPL, até depois da abertura do carrinho, esse closer é aquele lead é daquele closer. Então ele fica em contato restrito com isso. Isso aumentou nossa taxa de conversão absurdamente. Absurdamente. Muito bom. E agora dá até para usar o próprio Instagram, né? Dá para usar o próprio Instagram, dá para usar também, bots de IA, de inteligência artificial, que a gente consegue treinar alguns bots para serem esses closes com uma personalização maior, com uma humanização maior, né? Então, para entender as dores de cada um, né? E fazer isso de forma mais escalável, né? Então, obviamente que dependendo da quantidade de leads, isso começa a ficar um pouco difícil para fazer se você está muito escalado. Mas agora com bots de IA, a gente tem já aí no mercado cases que o pessoal demitiu mais de 100 vendedores para colocar um bot de IA. Ele dava conta e convertia tanto quanto ou até mais do que os 100 vendedores. O problema dos closes do SDR que você tinha no início, quando você arrumou essa solução, seria o seu custo. Exato. Agora com os bots de IA, você está resolvendo até o problema do custo de antes. Se você tivesse 2, 3, 4, agora você só tem um. Se você tivesse 100, agora você só tem um. Exato, e tem outra coisa, né? Geralmente, como que as pessoas pagam os closes e os SDRs? É um fixo mais a porcentagem. A porcentagem em cima das vendas que o cara faz. Se você tem um bot, você não precisa pagar nenhum nem outro. Às vezes você paga o fixo, que é o valor, ali do bot. da plataforma, do SaaS, enfim. Mas você não precisa pagar comissão pro bot, né? E às vezes ele consegue converter até mais, né? Tem até uma situação engraçada que eu vi, agora não vou lembrar em qual podcast que foi, mas acho que foi do Ladeirinha, que ele estava falando que ele falou um case, né, de uma pessoa que estava ia comprar um produto, era um lead, e quem estava atendendo ele era um bot de IA. E aí depois essa pessoa parou de responder, e aí o bot foi em cima perguntando o que aconteceu. E essa pessoa falou que o pai ou a mãe dela tinha morrido no dia anterior. E aí o bot conseguiu até converter essa pessoa em venda falando estratégias como, por exemplo, cara, eu entendo que você está sofrendo, entendo que você está aí nos seus pêsames, enfim e tal, mas às vezes esse curso ele pode ser alguma coisa para tirar isso um pouco da sua cabeça, para você esparecer. E ele conseguiu vender para a pessoa que tinha
o pai morto no dia anterior. Chegou num nível um pouco assustador, um pouco demais, mas é uma questão que, se você for pensar empresarialmente falando, né, comercialmente, é sensacional. Né? É sensacional. Ainda mais se você conseguir segurar o custo, né? Não Exato. Por token. Cada vez mais a gente tem mais possibilidade. Inclusive, quem não tiver aí a possibilidade de contratar um bot ainda, porque está no momento novo na carreira, o próprio ChatGPT tem modulações específicas na biblioteca. A gente até botou um nosso... A gente tem um nosso lá no ChatGPT. Que deixa gratuito para quem quiser usar no ChatGPT, que é o comercial Bora Vender. Ele é justamente um bot de vendas treinado em quase todas as estratégias comerciais mais relevantes do mercado. Que bacana. Com uma linguagem bem acessível, a gente botou assim, deu trabalho, porque botar ele para falar palavrão é difícil. É difícil. Porque o ChatGPT segura. Ele é chato. Usar emoji, usar emoji, usar maiúsculo, usar negrito. Negrito, ou como comunicar. A gente teve um trabalho, assim, foi bastante coisa de programação que a gente usou. E ficou muito legal, porque o que a gente queria era justamente popularizar isso. A gente é um puto entusiasta da IA. A gente, uma das empresas nossas tem 7 IAs só de dia a dia. E quais tipos de coisas que você faz no dia a dia ali com elas? Consulta, mais consultoria. Eles são... O que acontece? Como a internet hoje dá a gente acesso a toda a informação que a gente pode ter, hoje a grande dificuldade é você encontrar a informação relevante para a situação que você passa. A IA a gente usa justamente para isso. Ela faz uma curadoria dessas informações, ela escolhe qual informação é mais relevante para a gente e entrega. Então, o maior trabalho que a gente teve não foi nem o desenvolvimento da IA para os dados em si, mas o maior trabalho que a gente teve nessa parte de desenvolvimento foi triagem. Porque o que faz a informação ser relevante é a triagem. A gente até fala muito disso a Quatro Capitães. A gente todos os nossos vídeos institucionais hoje que a gente fala de como usar IA. A gente fala de IA. Pô, cara, uma coisa assim, por exemplo, esse podcast. A gente tá fazendo um podcast para a Hackernidade, o pessoal da Hackernidade. Qual é o público-alvo? A gente vai, abre uma conversa no chat, fala o seguinte, primeiro transforma esse vídeo aqui em texto, usando IA. Aí depois pega esse texto e joga na IA e fala, haja como um consultor, entenda que meu público é XYZ, entenda que eu queria fazer isso. A gente já tem um prompt que a gente faz de cada cliente ou de cada coisa que a gente vai fazer, por exemplo, da Hackernidade, a gente já tem um prompt que fala qual é o público-alvo, todos os dados da Hackernidade, tudo com o público, como é que é a linguagem. Então, aí depois a gente transcreve esse podcast aqui, por exemplo, joga na IA, já dá esse promptzinho já falando qual é o nosso público-alvo e pede, por exemplo, um feedback, pede qual é o melhor corte que a gente pode tirar. Bacana. Pede feedback, inclusive, individual. Individual. Olha, com nome. O Thiago pode falar o que fica melhor? O Blind pode falar o que é? Famoso Blind. E aí a gente... Como é que o bot foi? O que o bot podia ter falado para conectar melhor com o público? Bacana. E a gente até dá isso para o pessoal. Por exemplo, uma das coisas que a gente vai passar para você depois é o feedback. Se você está querendo comunicar com uma pessoa de tal e tal público, você podia ter falado melhor isso. Sim. Esse assunto era mais interessante. Sim. Esse assunto aqui era menos. Mesmo para realmente melhorar. A IA potencializa muitas coisas. Muita coisa. Muitas coisas. Principalmente por causa desse poder de curadoria, de triagem. As pessoas acham que é o poder da resposta. Não é, cara. Você abre o ChatGPT e bota assim, me faz e-mail marketing. A gente tem até um vídeo disso falando. A gente tem um vídeo disso lá no nosso... Bota só assim, me faz e-mail marketing. Cara, top 5 as piores coisas que você vai ouvir na tua vida. Por quê? Cara, você não deu informação nenhuma pra ele. Vai parecer que o estagiário procurou no Google, copiou e colou, pô. Caraca. Agora, quando você dá o contexto à máquina, a máquina faz uma parada brilhante. Ela melhora o trabalho. Óbvio que você tem que ir edificando em cima daquilo, porque continua sendo uma máquina. Mas o trabalho inicial... que você, pra onde eu começo? Porque às vezes demora 1 hora, 2 horas, 3 horas, 10 horas, 10 dias, 100 dias. Não tem mais, entendeu? E isso é legal pra cacete. O uso da IA, ela vai mudar muito o mercado, cara, porque o trabalho repetitivo... já vem mudando muito. Já tá substituindo muita coisa. Eu vejo que a galera que não é tão estratégica e é meio que copy and paste... a galera já tá saindo ali, né? Tá saindo muito, assim. Então, por exemplo, até uma situação que aconteceu comigo essa semana, assim. A gente tem um projeto que tá rodando
E aí o copy tá lá fazendo as coisas, né? O nosso copywriter sênior lá. Só que eu precisava de alguma coisa um pouco mais rápido. E aí o que eu fiz? Ao invés de pedir para ele, porque não era... ele tinha as prioridades dele, mas tinha outras prioridades para fazer também, outras tasks para fazer. O que eu fiz? Eu abri, né, o chat GPT no celular mesmo e eu comecei a conversar com ele como se eu conversasse com um brother. Então eu abri, igual você manda mensagem de áudio no WhatsApp, eu mandei lá de áudio para ele e fala chat, beleza? Cara, olha só, eu sou assim, assim, assado, porque antes você consegue brifar o próprio chat para já deixar como se fosse a sua persona ali dentro dele, né? Então todos os chats que ele vão vir a fazer depois tá baseado naquilo que você colocou antes. E aí eu já tinha brifado para ele algumas coisas, que eu tinha agência, babá, lançava médico. E eu falei, chat, sabe aquele meu médico fulano de tal? Cara, eu preciso de uma cópia para isso, isso e isso, baseado em tudo que eu já te falei. Pô, me fala aí. Aí ele pegou... Isso enquanto eu tava passeando com minha cachorrinha, pô. E aí ele pegou e já falou, abriu um prompt novo, não era nem brifado, tipo, no próprio prompt, era antes, né, que você coloca a inteligência dele antes. E aí ele pegou e já me colocou tudo, eu só copiei, colei, joguei lá pro design fazer e ficou, tipo, perfeito. Então é isso que você falou, às vezes as coisas mais operacionais do dia a dia rápido, cara, você literalmente em menos de 1 minuto eu consegui fazer, cara. Eu faço muita comparação com o direito. Antigamente, o excelente advogado é aquele que tinha um artigo na ponta da língua, né? Artigo 14, inciso 3º, isso com certeza. Mano, agora se perguntar a ripimboca da parafuseta, o ChatGPT sabe dizer. Então, por exemplo, o novo advogado, cara, ele tem que estar ligado nisso. Se ele não estiver ligado nisso, ele tá muito ferrado, cara. Se ele ainda estiver decorando o código. Ele tá decorando o código, mano. Advogar não é isso, não. Advogar vai virar outra coisa, assim como todas as profissões que a gente trabalha com serviço e relacionamento. Todo mundo que decora hoje é passado. Se você quer ficar grande com o tempo, você tem que se preparar para o jogo que era 20 anos atrás. Você tem que pensar que o jogo vai ser daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos. E o jogo daqui a 15 anos, para pensar o quanto desenvolveu o ChatGPT em 2 anos. Penso que vai acontecer em 15. Tá maluco. A automação misturada com GPT, WhatsApp, isso vai ficar uma loucura do cacete, cara. É um mundo muito grande. Para você estava falando do prompt que você faz com a sua persona, a gente tem uma conversa que principalmente sou eu que uso mais do ChatGPT, que é voltada para gestão. Então até minha agenda, ele me ajudou a fazer minha agenda diária de coisas importantes. Que maneiro. Então, mas já puxando esse gancho de IA, eu queria fazer uma pergunta para você. Como você trabalha com coprodução, principalmente a IA, e a gente estava falando de golpista, a IA trouxe muitos recursos para os golpistas. Tanto deepfake, muitos recursos. Demais. Como é que vocês estão lidando com isso e como é que isso está atrapalhando vocês? O atrapalhar, ele impacta diretamente no faturamento, né? Porque se você tá ali, faz todo o investimento, né? Um exemplo, vai fazer um lançamento. Se você não tem equipe própria, você vai fazer, sei lá, com freelancer. Se você pega todo mundo bom ali, sei lá, um gestor de tráfego bom, um copywriter bom, um designer bom, um gestor de infraestrutura bom, cara, você não vai gastar menos de 15, 20 mil reais só com a equipe. Daí depois você vai ter que investir em tráfego. Vamos supor que você faz um lançamento mediano ali, né? Gasta, sei lá, 50 mil reais. Não é um lançamento muito alto, mas também não é muito baixo. Então você já tem ali mais ou menos 65, 70 mil reais de investimento. Você não sabe se vai dar certo. E aí você faz toda a sua ambientação e aí antes de chegar e abrir o carrinho para você ter as vendas, vem um maluco que gastou nada, nem comprou o ChatGPT, usou ele gratuito, faz várias copies, baixa lá no próprio WhatsApp web lá, a lista dos contatos, joga ali vai mandando 1 a 1 mesmo, ou então baixa uma extensão do Chrome para enviar em massa, envia em massa e pega o seu faturamento. Então assim, isso atrapalha demais, cara. Atrapalha demais. O cara, você não consegue ter mais previsibilidade e tudo mais. Por isso que eu tô me blindando dos golpistas, não dando acesso aos leads para eles, né? Porque senão eles vão conseguir pegar e fazer tudo. Hoje eu tô em vários grupos de mentorias e tudo mais, de marketing digital, de coprodutores, de experts, de estrategistas. Todo dia chega pelo menos 3, 4 pessoas lá que lançam, falando bem assim, números dos golpistas, denunciem aí pra gente. Todos os dias. Se eu abrir o celular agora, eu mostro pra você que chegou 2 hoje de manhã. Então não tem muito o que fazer, até porque os golpistas compram números virtual, cai o número virtual, ele pega outro, é 5 reais, 6 reais no número virtual. E agora o WhatsApp é uma das
dos recursos dele. Mas agora você não precisa mais. Com o próprio deepfake, eu já vi centenas de impulso do Instagram, anúncio impulsionado no Instagram do Lula falando. Exato. Eu vi uma notícia no Globo que uma pessoa achou que tava casando com o Rodrigo Faro, cara. Aí ela pagou o casamento, eu ri tanto disso. Cada situação. Pô, a pessoa pode pensar, será que o Rodrigo Faro me daria mole? É uma pessoa de 60 anos. Infelizmente tem muito bobo no mundo. Então ela sabia que era deepfake e queria continuar. Ela tava vivendo a ilusão e falou, não, me deixa. As pessoas gostam de ser enganadas, né? Essa é a realidade, né? Gostam de tirar proveito e tal, e é isso que vai acontecer. Ainda mais agora com... E principalmente quando você usa uma linguagem tão persuasiva quanto eles usam, né? Exato. Não, e eles conseguem modelar exatamente o que a gente faz, mas eles fazem pro mal. Então, assim, eles pegam e fazem... Cara, eu vi copies, eu recebi, né? Que eu tava em grupos de lançamentos de experts, e eu recebi copies eu pensando realmente que era a própria equipe mandando, cara. Exatamente diagramado direitinho, com emoji, igual você falou, emoji, negrito, gatilho de escassez. Pô, o valor é 3 mil, mas só por hoje você consegue por 12 de 30 reais. Mas, pô, irmão. Então, às vezes, as pessoas elas querem muito tirar proveito e às vezes elas são inocentes mesmo. Elas não sabem que pode ser fake, né? Que pode ser golpe. Então, não tem muito assim. Se você continuar usando de jeito de lançamento normal, o que o pessoal faz com o grupo, cara, você vai ser vítima, mais cedo ou mais tarde. Às vezes você vê um nicho que não tem nada a ver, o pessoal vai lá, entra e pega os leads todos e oferta. Então, assim, o que eu tenho feito para me blindar, te respondendo, é não deixar os golpistas com acesso aos meus leads. Porque se eles não tiverem acesso aos meus leads, não tem para quem eles possam divulgar, né? Eles não vão ter como. Vão pegar a gente no Instagram? Não tem como, pegar muito assim. Até tem como você baixar ali as listas de seguidores, mas o Instagram também tá cada vez mais fechando o cerco para não deixar isso, né? Tem muita gente que... Tinha muitos vídeos aí no ano passado falando como você pode pegar os clientes dos seus concorrentes. Aí tem lá aquele Growman lá, que é um add-on lá do Google Chrome. Só que tá cada vez mais fechando o cerco, não tá dando mais tão certo, sabe? Então isso pra gente que faz o trabalho certo é bom, porque a gente se blinda também, né? Mas se o pessoal não conseguir se renovar, se entender um pouco mais sobre como que tá o processo de vendas hoje em dia, o pessoal vai morrer cada vez mais para os golpistas, enfim, vai acabar acontecendo. Aproveitando essas histórias bizarras que a gente tá passando aqui, falando de inteligência artificial, qual foi a história mais bizarra que você já passou em lançamento? Você sabe assim, cara, já contei tantas vezes até hoje, eu não acredito que eu passei por isso. Ou que o cliente passou por isso, ou que eu vi isso. Conta aqui pra gente. Cara, história bizarra que eu já passei. Bizarra, eu não diria bizarra, mas alguns erros assim que quando eu lançava... Chegou uma época, só pra vocês entenderem, antes de lançar os médicos, eu cheguei a lançar 7 pessoas ao mesmo tempo. Então, para quem lança, para quem tem agência... sabe que até para quem tem agência é complicado. E eu lançava só eu e mais uma pessoa. Era só eu e mais o design. Então eu fazia cópia, eu fazia estrutura de tudo. Então não é igual aquela galera que fala que tem agência grande e tudo mais e faz. Não, eu fazia os 7 lançamentos. Eu, Bruno, as cópias. Bizarra é essa. Também, pode ser. Isso aí já é bizarro. Já. Isso já é bizarro. Mas acontecia já de às vezes eu tava fazendo um lançamento, aconteceu acho que umas 2 vezes, assim. Não chega a ser bizarro, mas é icônico, assim, de fazer o tráfego de um para outro. Então, às vezes, eu tava fazendo o tráfego de uma confeiteira para quem tava lançando o produto de nail designer, que era design de unha. E aí entrava lá e ia, a mulher queria comprar curso de bolo e ia aprender a se automaquiar, sabe? Já aconteceu algumas coisas. Isso foi um erro ou foi uma genialidade? Ou foi que ela tava procurando o bolo. Vai saber. Falou com uma unha bonita. Preciso fazer a unha hoje, ela lembrou do nada. Pô, é tática do não venda. Não é? Aí, ó, vai que os públicos se cruzam, né? A gente não sabe. Mas quer um bolo? Aí vai assim, dieta, de emagreça. Exatamente. Não compre o bolo, faça automaquiagem.
Você pega lá na culpa. Exatamente. Ela vai assim, bolo, aí pensa, dieta, desgraçado. Agora tem um anúncio de unha aqui, vou fazer minha unha. Vou fazer minha unha agora. Assim, de bizarro que eu lembre... Eu acho que eu não tive muita coisa, assim. A gente já viu muita coisa, né? Mas que eu tenha passado, eu não passei por nada, assim, muito cabuloso, né? Infelizmente, que não é uma história tão engraçada pra contar, né? Mas a gente já viu, cara, várias coisas bizarras, assim, acontecendo. Isso aí... Digital, né? Digital. Com amigo, nessa mesma pegada, eu já vi... uma pessoa fazendo tráfego para clínica de estética, se eu não me engano, e levando para um link de funerária. A gente já viu amigos fazendo isso. Você vai fazer a estética? Eu acho melhor não. Acho que vai dar ruim aí, né? Mas... Tá até dando moral isso aí. Ó, a mente de advogado já. Você tá tão feia, filha, que é melhor morrer. Pega logo o cara. Morre logo que já deu, né? Que isso, pesado. Complicado. Até o clima aqui pesou. Não pesado. A gente já viu umas coisas bizarras aí, Nicho Black também, mas... Nicho Black é bizarro, loucura. A gente tem cada coisa, mas de bizarro, assim, que eu passei, não tem muita coisa. Me fala aqui, o que você acha que vai mudar no mercado de lançamentos nos próximos anos? O que você acha que vai ser a grande novidade, a grande parada? O que você tá apostando? Eu tô muito vendo as coisas lá de fora, que já tem um movimento que é desde do início do ano passado, na realidade, que eu tenho visto isso, que o pessoal tá falando sobre InfoSaaS. E agora que tá chegando isso no Brasil, né? Que é o quê? É você conseguir mesclar infoproduto com SaaS, né? Ou então até você mesclar infoprodutos com uma personalização para cada tipo de pessoa, né? Tipo, uma personificação ali do que aquela pessoa é, e aí você consegue construir um infoproduto para ela e fazer uma coisa meio híbrida. Então, não necessariamente você empacotar um curso, por exemplo, sei lá, de advocacia, módulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e vai vender tudo igual? Não, você vai conseguir personalizar para cada tipo de persona diferente. Então, por exemplo, vou aprender o direito, mas no direito você tem várias coisas, vara civil, vara criminal, blá, 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 blá. Às vezes você pode ouvir o seu lead, entender qual que é a demanda dele e você vender alguma coisa para essa pessoa, né? Mas não de forma que o comercial vai entrar para vender um outro produto já encapsulado, mas ele pode pegar alguns módulos de alguns cursos e deixar isso de forma automática para cada pessoa. Isso é legal pra caramba. Isso é, assim, para mim é o futuro, né? Que você vai mesclar um SaaS que consegue fazer essa captura de cada coisa, a personalidade de cada um, não deixando o infoproduto de lado, né? Que é um produto de informação de lado. Mas isso seria a cereja do bolo, né? Porque se você faz tráfego e você aumenta muito o lugar que você quer atingir, você está falando de dinheiro sendo queimado. Infinito, Infinito. Então você fala isso como uma cereja do bolo. É garantir um aumento do grau de conversão. Exatamente isso. Porque assim, a gente vê hoje, vou dar um exemplo no nicho médico, tá? Que a gente trabalha. Hoje a maior dor que eu pego lá de longe, dos médicos de longe, não é dinheiro, é tempo. Os médicos não têm tempo. Só que entre esse não tem tempo, tem várias ramificações disso. Por que o cara não tem tempo? Pode ser porque o cara, às vezes, ele tem muito paciente, que ele tem que atender muito paciente, por exemplo, de plano, e para ele conseguir ganhar uma grana. Então ele não tem tempo porque ele tem que atender muito. Ou por que às vezes ele não tem tempo? Porque às vezes tem que dar muito plantão, não necessariamente é o cliente do plano. Mas quando a gente pergunta para ele qual que é a sua maior dor, ele fala tempo. Então você tem que entender melhor dentro do tempo o que é. Às vezes o cara, sei lá, ele é um médico, ele até atende consultório particular, ele até tem isso. Só que quando ele chega em casa, ele tem que demandar tempo para os amigos, para a esposa, para os filhos, para o sogro e tudo mais. Então às vezes ele é esse tipo de tempo. Então, a gente conseguindo entender, estratificado o que é esse tempo, a gente consegue vender alguma coisa especializada para ele. Por exemplo, às vezes os médicos não têm tempo de ficar acompanhando e de ver um curso já gravado. Um hackzinho aí, voltando na questão do hack. A gente tem uma entrega nos nossos produtos de medicina que são comunidades. A gente entendeu que o quê? Antes a gente vendia um produto, um infoproduto, e dava como bônus a comunidade. A comunidade é um grupo no Telegram que a galera troca ideia ali e tudo mais.
médico, principalmente radiologista, ultrassonografista, que é o que eu lanço, eles gostam muito de ver casos. Então tem lá a imagem do ultrassom e o cara fala, ó, isso aqui aconteceu assim, o que que é isso? Qual que é o laudo que dá para isso? Então tem muito essa questão. Só que você ficar vendo isso todo dia na clínica, às vezes você não consegue chegar em casa e estudar. Então o que que a gente fez? Ao invés de a gente vender o curso com o bônus da comunidade, a gente só inverteu. A gente vendeu a comunidade com o bônus do curso. E na comunidade, a gente fez um bot, falando de inteligência artificial, que resume tudo o que foi falado no grupo naquele dia e dá um resumo às 8 horas da noite no grupo, mencionando todo mundo que falou alguma coisa e dando o bot resumidor, a gente chamou isso. Então isso vai tirar aquele gargalo do tempo que o cara falou. Então muitas vezes o cara que não tem tempo, por exemplo, para assistir um curso, ele pode só pegar no final do dia um resumão e ele falar, pô, o Thiago, cara, falou isso lá sobre isso. Pô, vou voltar na conversa do Thiago. Porque ele não precisa ficar vendo tudo, que às vezes é 1000 mensagens no dia, né? Então se tem um bot resumidor com os bullet points, ele coloca ali. Então isso a gente conseguiu personalizar baseado naquela dor do tempo. Então, enfim, a gente faz isso o dia inteiro, todos os dias, entendendo qual que é a dor da pessoa. E hoje em dia o nicho médico é o que mais tem dor do tempo, mas vários nichos. Acho que 80% das pessoas hoje em dia vão reclamar de tempo. Exato. Você fazendo uma coisa personalizada para a pessoa sobre tempo, você tá ganhando dinheiro, não tem como não ganhar. Exatamente. Então, assim, Thiago, eu acho que o futuro é exatamente essa personalização do infoproduto e você conseguir também atrelar outras coisas que não dependem necessariamente do infoproduto. Tem muita gente que está fazendo o quê? Já tem muitas pessoas que estão fazendo isso, mas quem eu vi lançar isso de forma escalada foi no ano passado no evento presencial do Fint. O que ele fez? O Fint, né, a gente sabe, gigante no marketing. O que ele fez? Ele ensinava como a pessoa conseguia ou fazer ou comprar, enfim, um PLR e lançar esse PLR para o mercado, né, que é um produto que não tem cara, e lançar para o mercado. Só que quando você vai lançar um produto, você precisa ter página de vendas, você precisa fazer o tráfego bem feito, você precisa fazer um funil direito, você precisa ter um lugar para você hospedar os seus vídeos, precisa hospedar a sua página. O que ele fez? Ele entendeu que para a pessoa conseguir fazer isso tinha esses vários outros produtos, outros serviços, outros SaaS que você precisava assinar. Ele fez um SaaS que fazia tudo. Então ele vendia o produto o infoproduto dele, ensinando a fazer, só que para a pessoa saber, ele fazia dentro do produto dele, do SaaS dele. Então ele conseguia meio que fazer uma venda casada. Tipo, o cara só conseguiria aplicar aquilo que ele estava falando se tivesse o SaaS dele. Então ele conseguiu fazer um cruzamento. E tem muita gente fazendo isso hoje, né? Pegando um outro exemplo, o próprio Ícaro de Carvalho, né? Que lançou o Novo Mercado e tudo mais. Ele ensina sobre copy, ensina sobre várias coisas. E dentro de um produto dele, né? Dentro, se eu não me engano, é do Novo Mercado, ele tem um bot no chat GPT que já está brifado como que ele escreveria as coisas e como, enfim, baseado em várias estruturas de copies, enfim, como que a pessoa pode escrever, seja um e-mail, seja uma carta de vendas, seja mensagem para dentro do WhatsApp, seja mensagem 1 a 1. Então você só coloca lá, estou lançando tal coisa, eu preciso de tal coisa, e ele já faz toda a estrutura baseada nisso. Então ele vende o produto de informação, que é o infoproduto, só que para a pessoa conseguir aplicar aquilo, ele tem um serviço, um SaaS também. Então o que eu vejo que está acontecendo muito hoje, e que não está acontecendo muito, desculpa, mas que vai começar a acontecer, é esse entrelaçamento. As pessoas vão vender um produto de informação, um infoproduto, mais alguma coisa que precisa para aumentar o LTV da pessoa, que a pessoa precisa ficar ali dentro, sabe? Isso faz todo sentido, né? O próprio primeiro produto ele não precisa ser lucrativo. Exato. Se você faz dessa forma, você pode até diminuir o preço dele, diminuir a sua margem nele, porque o seu lucro mesmo vai estar em outro produto. Exato. A gente tem um colega francês, né, que é o Thibaut, que ele é expert nisso. Ele fala, cara, eu tenho um bom preço para vender coisas para bicho, para pet. Para pet. Que o preço é muito bom, só que eu sei manter o cara no meu ecossistema para eu conseguir ganhar lucratividade com ele por um tempo. Então, essa jogadinha é uma jogadinha muito inteligente. Você fala que até vai ser o futuro. Eu concordo de que é bom, porque isso não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. É um trabalho sinistro, é um trabalho cabuloso, né? Pô, se você acerta isso,
Ainda mais se o segundo produto for de recorrência. É. Aí é genial. Aí é isso aí. Mas é isso que a galera tá fazendo. Aí tu pega o cara... Agora, amigo, tu me paga por mês. É isso que a galera tá fazendo. Porque Isso precisa, é né, muito bom, cara? Precisa. E a gente tem que pagar a conta, né, cara? A luz é mensal, a locação é mensal. Exato. O operador de vídeo é mensal. Exatamente. Todo mundo é mensal. Pegando até um gancho disso, aconteceu no sábado também, que eu tava andando com a minha cachorrinha também. De manhã. Muitas coisas com ele andando com o cachorro. Exatamente. Eu tô quase indo andar com a cachorra dele. Cara, ela é assim, é um brainstorm bizarro. A Aurora é assim, você anda com ela, você fica doido assim, dá uns brainstorm maneiros. Que eu tava meio que num dilema, assim, de, cara, tem muita coisa pra fazer, dá pra ir pra tudo quanto é lugar, dá pra fazer um monte de projetos diferentes. E aí eu cheguei e falei, velho, vou ver o que o ChatGPT vai me falar. Aí eu falei, chat, olha só, eu sou assim, assim, eu comecei a contar a minha história desde lá da época da faculdade, desde antes da faculdade, quando eu jogava futebol americano, lá atrás, tarará, 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 até os dias atuais. Expliquei tudo pra ele, tudo que eu tinha. Caiaque. Contei do caiaque, contei do padrinho, contei de tudo, contei tudo. Foi meu confidente ali. E aí depois eu falei pra ele, eu falei, cara, agora eu tô com essa dúvida aqui, o que você me sugere? Só contextualizar. A gente tá em fevereiro, né? Eu tive um lançamento no mês passado. E foi meu pior lançamento da história dos médicos, o pior. Tipo assim, eu nunca tive um resultado tão ruim. Deu um lucro legal, mas foi o pior. Assim, eu vou falar os números, mas a galera vai falar, pô, você tá falando aí que é pior, mas deu esses números. É porque os resultados dos médicos são muito expressivos. Nesse lançamento, a gente investiu mais ou menos, foi 39 mil de tráfego e voltou 280, um negócio assim. Só que tem toda a questão do custo com equipe, tem os custos da plataforma, e tarará, tarará, tarará. Enfim, no final não sobrou muito, né? Mas foi pra gente, considerando o que a gente tem de lançamentos, é um resultado ruim. E eu fiquei, pô, velho, aquela coisa, cara, o que eu posso fazer agora e tal? O lançamento foi ruim, já acabou. E aí o próprio ChatGPT, pegando essa questão que você falou do recorrente, ele falou, ó, tendo em vista a sua vida, que você tem a família, uma filha, não é mais solteiro e tudo mais, o seu problema não é o dinheiro. O seu problema é a previsibilidade de ganhar o dinheiro. Então, você depender de lançamentos trimestrais, isso vai te ferrar. Porque até o seu... Ele falou até isso. O seu psicológico vai ficar abalado, de você preocupado e tarará, tarará, tarará. Então, tente buscar algum tipo de projeto que você tenha uma certa previsibilidade para você ganhar recorrente mensalmente. Que isso vai te dar mais... Aí falou uma porrada de coisa. Vai te dar mais... A sua cabeça vai ficar mais livre para você pensar, vai criar mais coisas. Então, essa questão do recorrente, cara, ele veio muito à tona, assim, até no próprio sábado. E aí, voltando ao que a gente estava falando, é o que a galera tem feito. A galera tem feito um produto de entrada, um produto de meio e depois lançado alguma coisa que é uma recorrência exatamente para manter o cara ali dentro. Porque o custo, que é o mais caro, que é o CAC que você falou, já foi no primeiro. Então, para manter ele, no resto, teoricamente, é só lucro, né? Sensacional. Agora a gente quer fechar com a pergunta milionária. O que é a pergunta milionária? Pergunta milionária é quando você fala para a pessoa uma coisa que se você soubesse antes, na sua carreira, você sabe que você teria crescido mais rápido. É um conhecimento que você adquiriu com o tempo, que você sabe que se você tivesse ele antes, você tinha voado muito mais rápido. É numa frase? Pode ser não, pode ser do jeito que você quiser. Tá. Mas sendo uma frase, eu escutei ela tem uns 3 anos e realmente, se eu tivesse escutado ela antes, eu acho que teria voado muito mais. Bem simples. Menos achismo e mais dados. Muitas vezes a gente vai lançar alguma coisa, tem uma ideia de alguma coisa e a gente fica muito no achismo. Só que a gente estava até conversando antes de ligar as câmeras da questão das ideias, que a gente tem várias ideias, mas aí bacia de ideias vale 5 centavos, já falava Thales Gomes na época lá, né, antigamente. E hoje, ainda mais com o ChatGPT, a gente tem muitas ideias. Então, uma das coisas que eu aprendi nas mentorias, nos masterminds mais tops, é que lá não existe essa questão de ideias. As pessoas só falam e elas só expõem depois que elas testaram e tiveram os dados disso. Então, não adianta você chegar e fazer uma mentoria com o cara falando, porque eu acho que você pode fazer isso. Não é acho. Porque às vezes fica muito no achismo e aí quando coloca na prática é diferente. Se todo mundo que tivesse muito conhecimento e achava muita coisa fosse milionário, não existiria professor de faculdade,
né? Porque o professor de faculdade tem que saber muito e tudo mais, mas às vezes na prática ele não coloca na prática. Eu tive vários professores na administração que os caras falavam teorias lindas e o cara sempre foi ali o professor e nunca conseguiu ter um negócio próspero. Falava de equity, falava de um monte de coisa de empresa e nunca teve empresa. Então é menos você achar que você sabe, menos achar, né? E você realmente colocar em prática e ter os dados daquilo. Então, vou até dar um exemplo que aconteceu comigo essa semana. Não foi passeando com a Aurora. Eu estava dando uma mentoria para um cara que ele lançava, para um coprodutor, que ele lançava um cara que falava sobre farmácia, farmacologia e tal. Já lançava o cara há mais de 6 anos. E aí eu fui ver com ele, entrei na mentoria, eu falei, cara, você está conseguindo traquear de onde está vindo as vendas e tudo mais? Ele, eu acho que sim e tal. E ele me deu os dados. E aí ele me deu os dados que ele estava investindo tipo um dinheiro muito grande no remarketing, né? Depois que a pessoa faz o lançamento, abre o carrinho, né? Abre as vendas, as matrículas, sim. Você faz um tráfego falando que as vagas estão abertas, né? Isso é o remarketing, para a galera que está cadastrada e tudo mais. Ele estava gastando um dinheiro muito grande no remarketing e ele não sabia de onde estava vindo as vendas. Tipo, tinha venda vindo de tudo quanto é lugar. E aí depois a gente viu que estava totalmente desproporcional. Então ele estava investindo, um exemplo, não vou lembrar dos números agora, mas era quase 1:4. Tipo assim, ele estava investindo 20 mil reais no remarketing e estava voltando só 5. E ele não conseguia traquear de onde estavam vindo as outras vendas. Então, às vezes, ele não sabia se as outras vendas vieram, por exemplo, do link da bio, do Expert, do story que a Expert tinha falado, se estava vindo do e-mail, se estava vindo do grupo do WhatsApp. Ele não sabe de onde estava vindo. Então, às vezes, ele falava, cara, não, porque o meu remarketing dá muito bom. Era um achismo dele. Só que se ele tivesse os dados de fato, ele conseguiria ter. Imagina, ele está lançando há 6 anos. Imagina o tanto de dinheiro que ele poderia ter, não digo não investido, mas realocado em outra área que poderia trazer mais resultados para ele. Na área que ele estava vendendo. Exatamente. Então, por exemplo, se o Expert faz uma live pós-lançamento, abertura para tirar dúvidas, ele não sabe se está vindo daquela live. Às vezes poderia estar vindo muito daquela live, entende? Então ele não consegue metrificar. Se você não tem dados, você não consegue ter assertividade nos seus lançamentos ou em qualquer business que você tenha, sabe? Então, para mim, a frase de ouro é menos achismo e mais dados. Sensacional, sensacional. Até porque se ele está preso numa ideia ruim, ele não pode ter novas ideias ruins, né? Exatamente. E aí ele não consegue descobrir nesse processo uma ideia boa. Exato, porque ele vai só replicar a ideia ruim. Muito bom, muito bom. Pô, cara, pode dizer, eu não sei nem como te agradecer. Esse eu que agradeço. A realidade ficou do cacete. A gente pode falar palavrão nesse aqui? Pode, foda-se. Então pode falar então aí. Ele foi o quê, esse podcast? Foi do caralho. Muito obrigado, de verdade, você tá aqui. Pô, valeu cada segundo de espera pra você sentar nessa cadeira e ser o primeiro, tá? Abrindo com chave de ouro. Gravações que a gente queria que fosse você o primeiro. Pô, bom demais, cara. Muito obrigado. Agora o Bond pode vir agora, o Bond. E se você ouviu isso, Bond, é verdade. Foda-se. Muito obrigado de verdade. E, cara, vamos tocar, vamos bater pra frente. E as ideias que a gente tiver de recorrência que a gente possa te dar. É aquele negócio que a gente tava falando, né, cara? É construir um ambiente que a gente quer prosperar. Com certeza. A gente monta o jardim, traz as plantas e depois monta o ecossistema. Exatamente. Então vamos montar o nosso ecossistema, vamos alimentar o nosso ecossistema. Vamos falar besteira, né? Vamos ouvir a Aurora. Tem que trazer a Aurora passear com ela. Vai sair mordendo as canelas. É uma figurinha. Mas é isso que você falou, Thiagão. Eu acho que a gente conseguindo construir um hub legal, a gente conseguindo construir uma cultura das pessoas que estão perto com a gente legal, e vocês estão começando a fazer isso muito bem ali na Hackernidade, eu acho que isso faz total diferença, porque ainda mais eu que já sou vovô aí do digital aí, a gente já participou de uma porrada. Vovô bonitão. A gente participou de vários masterminds, várias coisas, tanto da parte mais trash até a parte mais high level ali. A gente vê que tem muita coisa que a gente não concorda em muitos grupos e a gente também não tem como falar para as pessoas mudarem. Então, essa política que vocês estão adotando também na Hackernidade, essa questão de realmente ver a idoneidade de quem está dentro, de se preocupar com os membros, isso, vou te falar, na real, é muito raro ter em qualquer outro grupo. Eu participei mais de, 20 grupos diferentes, 30 grupos diferentes nessa minha jornada aí. E, bem sincero, a gente conta nos dedos de uma mão
os que têm essa responsabilidade com quem tá dentro. Porque a maioria da galera só quer vender, independentemente de quem é. Quer ganhar dinheiro, trazer gente para dentro, mas a gente sabe que isso não é perpétuo, digamos assim. A gente sabe que tem início, meio e fim quando a gente não pensa na realidade em quem tá dentro. E é o que você falou, vende coisas para quem tá dentro também, né? Então mantém aquela pessoa que tá ali dentro. Então, pô, fico muito feliz de ser o primeiro de uma série aí que vai vir, que vai ser muito próspera, com certeza, já está sendo muito próspero, né? E, cara, vamos que eu puder ajudar vocês aí, tamo junto. Tamo junto, pô. E é um produto de recorrência. Aí, ó, vambora. E quando fizer o lançamento do Café com Cogumelo, você volta aqui para falar sobre. E a gente só vai poder falar de café, a gente vai poder falar de... Vai ser um podcast sobre café. Porque se falar de cogumelo, o Blindex pode ser ativado de novo, né? Tipo Ben 10, tá ligado? E a gente pode até conversar depois, que a gente tem um parceiro que tem um podcast só sobre comida e... Exatamente. Bebidas, beverages. Aí, olha que maneiro. Que é o Menu de Sucesso. A gente fala pra ele chamar você também. Aí, gravar, vambora então, ué. Vambora. Conhece a Bia Fraga? Que é do ramo de... Bia Fraga, sim. Super famosa, ela manda pra cacete na iFood. Ela tá até... franqueou o Zenha dela, agora tá junto com o Grupo Rão. Caraca. Então, a Bia agora tá assim, ó. Titim, o negócio tá feio. Inclusive, a esfirra do Rão é muito boa, velho. Se você é aqui do Rio de Janeiro, pô, a esfirra do Rão é boa. É Guilherme, né? Se não me engano, o nome do dono do Grupo Rão. Não sei. Ele ainda não veio aqui, ainda não Ô, velho, Guilherme, me manda aí umas esfirras lá pra casa, irmão. Se esse for o seu nome. Se for outro, você... Ô, Rão. Você sabe que é você. Ô, tio do Rão, manda as esfirras lá, irmão, é nóis. Então, pô, muito obrigado de verdade. Valeu. Bem-vindo a esse ecossistema. Tamo junto. Que a gente tá desenvolvendo aqui, mano. Valeu. Um abraço aí, galera. Tamo junto. Valeu. Valeu.